O vídeo de hoje está bem legal, mas antes de colocar esse vídeo, eu quero ler uma coisinha aqui para vocês. Boa noite, ADG. Meu pai tem uma oficina mecânica há 42 anos, em uma cidade do interior do Rio de Janeiro, e sempre nos sustentamos por ela. Porém, de uns anos para cá, a situação mudou e começamos a passar por muitos problemas financeiros. E eu, junto com meus irmãos, estamos tomando a frente e buscando melhorar nossa empresa. Venho acompanhando o seu canal e sempre aprendo muito com seus vídeos. Muito obrigado por toda a ajuda e suporte, mesmo que não seja direto. Sinto que você faz parte de nossa mudança. Aí ele manda uma outra mensagem, tá, pessoal? Uma mensagem seguida aqui. Mas tenho outra dificuldade, que acho que você poderia me ajudar. Como somos uma cidade de 100 mil habitantes, sinto um pouco de dificuldade de conseguir uma mão de obra especializada, qualificada, né? A maioria dos nossos funcionários são de experiência prática e pouca teórica. Às vezes sinto que isso faz falta para meu estabelecimento. Você costuma contratar apenas pessoas que já possuem algum curso ou você faz a contratação e capacita o profissional? João Guimarães, assim como outras pessoas que me mandam mensagens, passam por esses problemas. E vocês estão mandando mensagem para mim que já passei por esses problemas também. Problemas a gente vive passando e a gente vai achando soluções. Eu estou com mais de 20 anos na parte de reparação automotiva, de manutenção automotiva, e o canal no YouTube tem aí os seus 12, 13 anos, e caminhando para 4 anos eu virei franqueador. E eu pude sentir de perto como que um negócio pode dar certo, pode ficar quente, morno e frio. E eu quero usar esse exemplo dessa mensagem que eu acabei de receber e falar para vocês. Não existe uma fórmula mágica para as coisas darem certo. Precisa de muito trabalho. E o que eu quero fazer para vocês aqui, com o meu trabalho na Hi-Torque, é colocar para vocês tudo o que eu aprendi, de bom e de ruim. Os caminhos longos que eu tive que fazer para chegar, para encontrar uma solução, eu quero colocar um atalho para quem tem vontade de empreender no ramo automotivo. Seja você na parte de manutenção, seja você na parte de auto center, seja você na parte de estética, de embelezamento automotivo, tudo ligado a carros. Se você quer vender peças, tudo, eu quero mostrar para vocês como fazer da maneira correta. E eu vou colocar uma plataforma de EAD falando de tudo. Tudo, inclusive da parte ruim, que ninguém mostra, do pau que você leva, da bronca que você leva, do tanto de pepino e o tanto de burocracia que tem nesse meio para você trabalhar de maneira correta. Tem muitos aí que trabalham, abrem as suas portas, não emitem nota fiscal, não sabem lidar com o cliente, não sabem o que é uma garantia, não sabem o que é uma relação de consumo, direito trabalhista e do consumidor, não conhecem todas essas partes que são importantes para a saúde de um negócio hoje em dia. Antigamente, dava para tocar uma empresa meio que nas coxas, hoje não. Hoje o cruzamento de dados, a informação, o banco de dados, receita, tudo em cima de você, a legislação, tudo pode fazer com que você simplesmente seja aniquilado quando você entra no mercado sem estar preparado. E eu vou passar para vocês a experiência que eu tive nesses 12 anos, como que eu cheguei lá, nessa experiência de abrir franquias. Eu vi várias que abriram suas portas e estão muito bem, vi algumas que abriram e ficaram mornas, sem sair do lugar, estáticas, e outras que não conseguiram permanecer. Por que que isso acontece? Por que que às vezes, vamos falar no caso de amigos, lá em Belo Horizonte, que tinha uma estética automotiva gigantesca, teve que encolher? Por que que ele optou por encolher? Por que que um que era pequenininho resolveu expandir? Por que que isso acontece? Todos os segredos, tudo aquilo que você precisa saber com quem está na área. Eu não sou simplesmente um coaching que estou criando aí para poder falar para você de gestão de oficina, sendo que eu nunca tive oficina. Pelo contrário, eu tenho oficina há anos e resolvi franquear. E eu pude sentir na pele como é para uma empresa crescer, a dificuldade e qual o segredo para dar certo. Então, na descrição do vídeo, eu estou deixando aqui um link onde a gente está captando os leads, né, dos interessados em aprender com esse nosso EAD. A gente vai fazer um tipo de um mini vestibular em breve. Não é qualquer pessoa que vai entrar, não é você que está assistindo o vídeo aí agora que vai chegar, eu vou entrar, eu vou fazer e vou aprender. Não. Nós não queremos jogar pérola aos porcos, pessoas que não vão aproveitar. Muito menos eu não quero ganhar dinheiro de pessoas que não estão prontas para empreender. Existe uma diferença entre você ser mecânico que abre uma oficina e você ser dono de uma empresa e empreender no ramo automotivo. Isso que eu vou passar para vocês depois de aprender a duras
penas aqui nessa minha caminhada. Beleza? Quer aprender? Deixa aqui, acompanha aqui o link, nosso vídeo é o primeiro link que você vai estar recebendo logo logo informações de como participar. E aí galera, beleza pura? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, agora em 2020, vamos começar acelerando, né? Mostrando a manutenção automotiva, falando de carro e trazendo coisas novas, conteúdos um pouco mais diversificados aí para vocês. Uma das coisas que eu vejo que o pessoal tem muita dúvida é qual o carro comprar, né? Muita gente está com a graninha ali separada para comprar um carrinho e não sabe que carro comprar. E aí vão surgindo um monte de canais aí querendo te orientar e tudo mais, né? Para te dar uma opinião e tudo mais. Tudo é muito válido, mas nem todo mundo tem a experiência de manutenção com o carro, a experiência do que aquele carro pode trazer para você de alegria e de tristeza, que é o que a gente acompanha quando os donos dos carros nos procuram. E aqui no caso a gente tem um Honda Civic, modelo New Civic 2008 Flex, com 100 e poucos mil quilômetros rodados. E o carro está muito conservado. Um carro desse você encontra aí hoje na faixa de 30 mil reais, é o preço dele, em torno de tabela FIPE. Eu até entrei aqui na tabela e dei uma consultada, olha para vocês verem, ó, aqui na iCarros, ó. Preço iCarros em torno de 31, tabela FIPE em torno de 30 e o preço KBB, que é para revendedor. Para quem não conhece essa tabela KBB, é a que tem para quem vai vender o carro com urgência, um revendedor ele precisa pagar no máximo entre 19 e 20 mil, em torno de 20 mil reais aqui, ó, entre 19 e 22. Então a média é em torno de 20 mil reais que um revendedor pode pagar pelo carro, porque ele tem que dar garantia, vai ter que revisar o carro. Isso quando eles são honestos e fazem tudo isso, né? No caso, você tem um carro, o ADG vai comprar um carro para poder fazer uma revisão na Hi-Tok e revender. Eu tenho que comprar o carro bem mais abaixo do mercado para a gente gastar esse dinheiro no carro e vender pelo valor de tabela, entenderam? Então, mas um carro desse você vai comprar aí de terceiros, vai comprar aí no classificado, está em torno de 30 mil reais. Se tiver bem conservado como esse daqui, pode ser que vale 32, 31, é por aí. Mas o que eu quero mostrar para vocês é um carro muito bom. Por quê? Com 100 mil quilômetros e mais de 12 anos de uso, 12 anos, mais de 100 mil e o carro está íntegro. Agora é que ele vai ter que trocar o amortecedor traseiro, para vocês terem uma ideia. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui. Ele veio aqui para poder fazer o balanceamento e alinhamento. Já foi feita a substituição dos amortecedores dianteiros, os amortecedores dianteiros não são originais. E a gente detectou aqui atrás, ó, um amortecedor vazando. Como é que eu sei que esse amortecedor está vazando e não é desonestidade da oficina? Bom, não está melado de novo, não está aquele óleo meladinho, que a oficina mecânica, o Auto Center, tem alguns com prática de pegar um óleo, né, e jogar e fica aquele óleo escorrendo. Não, aqui está seco, até o pó aqui já grudado no óleo, né, dá para ver que é um vazamento antigo. De repente nem óleo tem mais, né, mas a gente vê que é um amortecedor original ainda, é um amortecedor de linha de montagem, aguentou 100 mil quilômetros, né? Muito bom. Isso é por causa do projeto do carro, da qualidade do carro. E depois eu quero falar para vocês por que os carros da Honda e da Toyota, eles costumam, quando 0 km, custar até mais caro do que os seus concorrentes direto. E às vezes nem tem tanto equipamento como os concorrentes. A gente pode comparar de repente aí um carro com muita tecnologia embarcada, com muita coisa embarcada mesmo, que é na parte de Citroën, Peugeot, e quando você pega um Honda e um Toyota, que é ali do mesmo segmento, por quê? Mesmo sem ter aquele tanto de coisinhas eletrônicas, de babás eletrônicas, por que o carro da Toyota e da Honda custa um pouco mais caro? Tem um porquê e a gente vai explicar isso para vocês, beleza? Deixa eu suspender o carro, só para nível de curiosidade mostrar para vocês como que esse carro está íntegro depois de 100 mil quilômetros. Vamos lá. Aqui é interessante a gente levantar esse carro, que a gente tem acesso a um dos pontos mais críticos aqui da linha Honda, Civic, o New Civic. Ele apresenta geralmente problemas de vazamento na direção hidráulica. É comum, depois de uma quilometragem mais alta, ele dá problema ali na bomba da direção hidráulica. Por isso que tem esse óleozinho aqui, ó. Depois de
80 mil, quase 100 mil quilômetros, alguns vazam no reparo da bomba da direção hidráulica. Em alguns casos nem precisa trocar a bomba toda, você troca só o reparo, é vendido na concessionária, tá? É um dos defeitos aí depois de muitos anos. Mas se você procurar vazamento em motor, cárter, junta de cárter, não tem. Se você procurar vazamento em câmbio automático, não tem. Você vai procurar saber das coifas, costuma as coifas estar originais, ainda macias, ó, sem vazamento. Procura verificar a coifa de homocinética, tá íntegra. Procura ver, sabe, danos na suspensão. Esse carro é muito bem construído. Então, se você está pensando em comprar um carro usado, está com 30 mil reais para comprar, é uma excelente opção para você comprar, tá? É uma excelente opção você procurar um New Civic para você. Tem um detalhe, essas versões Flex, elas consomem um pouquinho mais do normal, tá? Se você dirigir de forma agressiva, então, não importa se está no etanol ou se está na gasolina, ele tem um consumo elevado. Quando a gente compara anos de fabricação, modelos, entre ele e um Corolla do mesmo ano, de repente a opção do Corolla seja um pouco mais racional para quem está buscando mais conforto e economia de combustível. O Civic já é mais durinho, mais esportivo e gasta um pouquinho mais de combustível. Mas quando a gente fala de construção, o carro é muito bem construído. Aquilo que é comum de ver nos carros normais, de estar desgastado, no caso de sistema de exaustão enferrujado, olha só, é flex. Você vê a tubulação do escapamento, não foi substituída, é original e ela está íntegra. O abafador original Honda também, ó, tá vendo? Flex, tudo legal. O carro tem suspensão independente na traseira, suspensão independente lá na frente, né? Usa um sistema de subchassis, né? É um carro bem construído, tá? Freio a disco, tudo mais, é uma belíssima opção. E a manutenção que esse carro dá? Manutenção que esse carro dá, além de velas e filtros e trocar o óleo. Você tem que trocar o óleo do câmbio automático a 40 mil quilômetros e a regulagem das válvulas só. Não tem correia dentada, não tem folga de corrente, como acontece em alguns outros motores depois de uma certa quilometragem. Pode estar com 200 mil quilômetros, nunca troquei uma corrente de distribuição de um carro desses, não, dura a vida toda no motor, sabe? São pouquíssimos problemas que a gente pode falar assim, esse carro é problemático em algum ponto. Não tem problema, não tem aqueles vícios, é bem construído. E esse é um diferencial dos carros japoneses. Eles são tão bem construídos que aquilo que eles vendem para você não vai estragar. Não vai ficar soltando roda, não vai ficar pegando fogo, né? É aquele negócio, eles vendem para você por aquele preço, não tem tanta firula, mas aquilo que eles entregaram para você funciona. Quero falar para você sobre um pouquinho da parte de custo de manutenção desse carro. Hoje, eu digo para vocês que talvez seja mais fácil manter um Civic do que um Palio, do que manter um Volkswagen Up, para vocês terem uma ideia, tá bom? Olha só, vamos falar aqui de motor. Cara, nem parece que o carro tem 100 mil, né? Nem parece que o carro tem isso. Olha só como é que é bem construído. Em muitos carros, quando você abre o capô, de cara você já vê vazamento em junta de tampa de válvulas, né? Você vê aquele chicote elétrico já todo detonado, porque ele não tem resistência térmica, aí começa a ressecar, ficar tudo quebradiço, os conectores de bobina é tudo mal feito, e aqui você vê que é um carro bem construído. É um carro bem construído. E vamos falar então, por exemplo, exemplos de algumas peças. Para não ficar aqui alongando e falando o preço de peça, vou deixar na descrição do vídeo aqui o link da Allparts, allpartsnet.com.br. Vou deixar para você dar uma consulta, uma sugestão. Quer comprar um carro usado? Entre na internet e pesquise o preço de algumas peças. Amortecedores, filtros, velas, pastilhas de freio. Isso aí é o principal. É o principal. Que tipo de bateria aquele carro usa? E, de repente, os preços dos pneus também é legal você consultar. Por quê? De repente, muita gente espera trocar o pneu na hora que chega lá no TWI, né? Naquela marquinha lá de desgaste total. Não, ali é o limite para você não tomar multa. Mas o limite de segurança mesmo são 3 milímetros de sulco nos pneus. Então, vamos ficar atento aí que se o pneu tiver gasto, se você quiser dar uma segurança para sua família, vamos tomar cuidado com isso. Então,
No caso dos amortecedores, eu olhei no site do Allparts, R$340 o par de amortecedor traseiro. Ah, DG, mas eu achei na internet mais barato. Cuidado, depende. A origem, vem com nota fiscal, tem procedência, tem garantia, porque hoje o mercado está sendo invadido por peças falsificadas, cargas roubadas, sem nota fiscal, então não é parâmetro. Eu estou falando parâmetro de empresa séria, que vende uma peça para você com procedência e recolhe todos os impostos devidos. Então, Allparts tem a peça com tudo isso e com preço acessível, R$300 e poucos um par de amortecedor. Eu vou falar para vocês que às vezes não dá para comprar nenhum amortecedor de um carro popular atual, tá bom? Então tá bom, jogo de velas. O jogo de velas também tem lá na Allparts. Velas Iridium. É uma vela com preço um pouco mais alto. Se você for comprar na concessionária, pode chegar a R$400 ou ultrapassar esse valor. Na Allparts, menos da metade do preço. Ah, eu tenho que trocar com 60 mil, como fala o manual? Tem que tirar para verificar, porque pode dar oxidação na rosca da vela. Não é porque ela gastou o eletrodo, mas porque pode começar a oxidar a rosca e na hora de tirar pode danificar o cabeçote. Por isso que tem essas pegadinhas. Mas se você usa gasolina, como o dono desse carro aqui, ele não gosta de usar etanol, ele prefere usar gasolina. Se você usa gasolina, essa vela, consequentemente, automaticamente ela vai ultrapassar dos 100 mil sem ter problema de oxidação lá na rosca dela. Então eu tenho algumas pegadinhas, né? Outro ponto, onde pega aqui nesse carro, tem que manter o corpo de borboleta dele sempre limpo. O acesso dele não é muito fácil, mas você aproveita a manutenção de regulagem das válvulas e aproveita para poder fazer a limpeza do corpo de borboleta. É muito importante. E não adianta querer fazer a limpeza em casa. Se você não tiver um scanner para poder fazer o aprendizado da borboleta, vai ficar ruim. Vai demorar muito para ele estabilizar, para ele normalizar a rotação de marcha lenta e aceleração. Vai ficar esquisito. Então, leve no profissional, faça tudo com cuidado. E a regulagem de válvulas está aqui um pecado, onde muita gente ignora esse procedimento de regulagem de válvulas e acaba ficando com o carro um pouco mais preso, mais gastão do que o normal. Aí leva para regular, o cara não sabe regular as válvulas, acaba desregulando mais ainda as válvulas. Por isso que é importante você levar numa oficina competente, qualificada. Sugiro para vocês levarem na Hi-Torque também, tá? Hi-Torque Car Service, tá aqui na descrição, vê qual a Hi-Torque mais próxima de você para executar esse tipo de serviço. Legal? Mas está aqui, pessoal, é um carro que não dá defeito. Ele não tem histórico de dar defeito comum, ele não tem problema de ficar quebrando o motor, quebrando o câmbio é super robusto. Se você quer um carro automático, está aqui uma excelente opção. Eu não estou aqui para ficar mostrando coisa de design, como que é interior, esse tipo de coisa, estou aqui para poder falar para vocês do carro. Quem não conhece um Civic? Todo mundo já conhece, não adianta ficar mostrando para vocês detalhezinho de painel, todo mundo sabe como que é, se vem com banco de couro, se não, a maioria vem. Então esse é o detalhe. É uma excelente opção de compra de usado, beleza? Eu recomendo muito para vocês, pesquisem aí, já lembrando, né? O consumo é um pouco mais alto do que a versão só a gasolina, tá bom? Isso foi corrigido nas versões um pouco mais novas, 2010, 2011, teve uma atualização. O pessoal da Reverup me informou sobre um problema que dá nesse carro, que é muito comum no sensor de detonação. Ele não acusa falha em scanner nem nada, mas ele traz um problema para o carro. Você troca, coloca um sensor de detonação novo e o carro volta aos parâmetros de fábrica, é muito legal. Então, são alguns macetes. Mas quando a gente fala de construção, se você pegar um carro, se eu tivesse aqui agora um outro carro do mesmo ano, 2008, de outra marca, eu ia mostrar para vocês como que ele já está caidaço perto de um Honda. Beleza? É isso aí. Muito bem, eu falei agora há pouco que eu ia comentar com vocês, pelo menos uma opinião que eu vou dar para vocês, o porquê que um Honda, um Toyota, tem aí, de repente, o seu preço, quando ele está competitivo no mercado, quando ele está ali, na verdade, com os seus competidores diretos. Vamos pegar, por exemplo, um Civic, um Cruze, sei lá, um C4, um 408, né? São carros ali, sedãs médios, que têm os seus preços ali próximos, mas sempre o Toyota e Honda está um pouquinho acima. Aí você vai ver questão de equipamentos. Se você pega um Civic desse aqui 2008 e vai ver a nível de equipamentos que ele tem de multiplexagem perto de um Peugeot do ano, puxa vida, não tem nada, é muito básico perto de um Peugeot e Citroën.
Porém, eu já disse agora, o que ele te entrega, o que é vendido para você, funciona bem e não quebra. Não adianta ter aquele tanto de coisa eletrônica e o carro quebrar. Ok? Estou falando da época, de 2008. As marcas vêm procurando evoluir. Ultimamente estão melhorando seus produtos. Mas vamos falar da época aqui agora. Você abre o capô de um carro desse e você vê tudo muito bem fixado. Tudo passa num devido lugar, tudo tem uma proteção, tudo não, a engenharia procura colocar tudo sem interferência, não tem nada em contato uma com a outra, tudo uma preocupação em durabilidade. Eles constroem o carro, a Toyota e a Honda, com um processo muito mais visando a qualidade. A qualidade. Quer ver um detalhe importante? Vamos falar do sistema Flex. O sistema Flex, adotado pela Honda em 2008, quando todo mundo tinha aquele tanque de combustível aqui dentro, você coloca gasolina dentro do motor quente. Dentro do motor quente, tem um reservatório dentro, com a caloria do motor. A Honda não. Se eu vou colocar um carro Flex, ele vai ter um lugar protegido, tem uma proteção. Quando você vai ver esse reservatório aqui, ele é todo protegido, ele é resistente, fica dentro do paralamas, tem um bocal de abastecimento. Olha o custo para fazer o sistema Flex para esse veículo, quando a gente compara ele com outros carros do mesmo ano, né, da mesma pegada que era. Então, olha, ela teve que preocupar com fazer um paralama diferente, um paralama recortado, colocar uma tampa, sai muito mais caro do que simplesmente enfiar um reservatório de partida fria aqui dentro. Então isso é apenas um detalhe. O acabamento, a fixação, o processo de fabricação, vai ver que é completamente diferente. O processo de fabricação é diferente. Eles entregam qualidade, entendeu? E eu não estou fazendo propaganda aqui nem para a Toyota nem para a Honda, até porque uma é concorrente ferrenha uma da outra. Eu estaria falando, dando ênfase para uma das marcas. Não tem nada de propaganda aqui. Eu estou falando para vocês de trazer para vocês a oportunidade de você comprar um carro legal. Quem acompanha o meu canal não está afim que o ADG vai para os Estados Unidos ficar gravando lá em SEMA Show. Quem acompanha meu canal não quer que eu vou para rally de não sei o que. Todos os vídeos que eu fiz aí fora, o público que me acompanha é um público mais humilde, é um público mais normal, vamos dizer assim. É o pessoal que trabalha bastante, que o dinheiro é suado e que ele precisa de uma orientação na hora de fazer a aquisição de um veículo. E está aqui uma boa opção e a gente vai fazer novas avaliações desse tipo orientando vocês. Beleza? A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, primeiro vídeo de 2020. Vem muita coisa legal. Hoje a gente já está buscando o Fusca lá na casa do Binho, que a gente vai começar então a trabalhar no nosso projeto ali, ó, o elétrico, né? Montar o motor elétrico no Fusca, que é o primeiro projeto do ano de 2020. Antes de mexer com Uno, antes de mexer com Kissara, qualquer outra coisa, eu quero colocar então o Fusca elétrico para rodar, beleza? Gostou dessa apresentação do que eu mostrei para vocês? É uma opinião profissional, tá? Eu estou sendo bem sincero para vocês. Se você quer comprar um carrinho bacana, tem 30 mil reais guardado, excelente opção, o Honda Civic. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. A gente resolveu então começar e eu quero começar começando. Começa de novo.